Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Gabriel aqui, tá? Do canal A Margem. Esse vai ser mais um bate-papo à margem, tá? Dessa vez vai ser diferente, tá? Por motivos circunstanciais, eu vou estar gravando aqui, tá? Esse bate-papo. E o convidado, né, desse bate-papo à margem é o Gomes, tá? Um professor de geografia, um camarada aí, gente boa, tá? Ele começou estudando na UERJ, Geografia, e depois terminou sua faculdade na Uniswan, tá bom? Então, obrigado aí, Gomes, por ter aceitado aí o convite aí para a gente bater esse papo aí. Eu que agradeço. Show de bola. Vamos que vamos, né? Um pouco diferente aí esse formato, mas para quem for assistir depois, né? A única diferença é que não vai ter como participar do chat ao vivo, mas aí vocês podem deixar os comentários, né, na descrição do vídeo o importante é que o que a gente tem aqui para escutar aqui do nosso convidado, né, especial. Então, Gomes, começando aí, iniciando aí nosso bate-papo aí, né, essa conversa descontraída, me diz como que você descobriu, né, que seria na geografia que você queria trabalhar, o que te motivou, né, a ingressar na faculdade, o que mexeu em você aí nessa geografia, né? Eu ia falar disciplina, mas não gosto de disciplina, mas nessa matéria aí, nessa leitura de mundo, que é a geografia, que é um campo muito vasto, né? Esse é um dos grandes problemas da geografia, porque justamente como é muito ampliada ela tende a várias áreas, econômica, política, social, geografia física, então acaba sendo, na verdade, uma concha de retalho. E isso é muito complicado para a geografia, para realmente até contextualizar ela. E acaba que, hoje em dia, tem muitas áreas que pegam parte da geografia também, como a própria parte ambiental, tem a engenharia ambiental. Isso realmente é um grande problemática para a Uhum. gente. E eu comecei na UERJ, como você comentou, isso que eu sempre fui apaixonado por geografia, desde criança. Eu tenho uma bússola interna, e e depois, 12 anos depois que eu fui terminar a minha faculdade, mas isso em outra faculdade, no caso foi a Uniswan. Uhum. Isso por causa de trabalho. Eu tive que me dedicar ao trabalho, no negócio que eu tive, e eu parei. Eu fui Sim, obrigado a parar, na verdade. entendi. E nesse período que você dividia, né, a tarefa aí desse negócio que você tinha em família, né, Sim. e com relação aos estudos, como que você lidava, né? Como que você administrava? Pô, peraí, eu tenho que, ao mesmo tempo que eu tenho que trabalhar aqui, eu tenho que tocar esse barco aqui que tá andando, mas também tem uma horta aqui, né? Tem uma terra aqui que eu preciso ir cultivando, plantando para que, né, lá na frente eu me forme e possa, de repente, trabalhar. Como que você administrava essas duas frentes aí? Era muito complicado, porque na UERJ eu tinha... O horário era, às vezes, de manhã, tarde e noite. Porque como a própria faculdade pegava professores da área de química, da área de cartografia, da área de engenharia, e se juntavam. Então, cada um Uhum. tinha um horário diferente. Então, a questão foi mais a dificuldade dos horários, Sim, que eu não conciliava e praticamente tinha que me dedicar totalmente à faculdade. Então, por isso, realmente, eu tive que parar na UERJ e só voltei depois. não, é porque tem a questão energética ali, né, do desgaste ali da tarefa que você está tendo no dia a dia, mas também tem a questão do horário, né? Às vezes a aula é no mesmo tempo que você está trabalhando, isso é uma realidade para muita gente, né? Que tem que, sei lá, trabalhar o dia todo no horário comercial e às vezes tem uma aula que é de manhã ou de tarde, né? Uhum. O meu filho mesmo, ele está fazendo o UERJ também em geografia. Ó, que legal, bacana. Ele está fazendo. Só que ele também tem aula tanto à tarde quanto à noite. Isso eu nem esperava. Pensei que estava um pouco mais, é, não organizado, mas dividido. O horário, ou Sim. pegar só a parte da tarde ou à Mais noite, né? flexível, né? Você poderia estar Mas mais flexível, né? poder trabalhar. Só que, infelizmente,
não tem condição. Ele acaba sendo obrigado a quase que não poder trabalhar. Não, é complicado. E falando sobre essa questão, né, de tempo, né, de espaço, né, porque também isso aí já é geografia, né, espaço, né. Eu estou aqui, sei lá, no meu trabalho aqui, no dia a dia, mas eu preciso ir para a minha universidade, que é do outro lado da cidade. Aproveitando esse gancho, como que você vê, como que a geografia ela pode contribuir para pensar a cidade, né? Para pensar a cidade de uma maneira mais horizontal, mais dinâmica, né? Mais acessível. Como que você vê essa leitura aí? Como que a geografia pode contribuir aí para a gente pensar, falando especificamente, né, do Rio de Janeiro ou de Petrópolis, onde que a gente está mais próximo aí? A geografia justamente é o estudo do espaço, né? Que é justamente isso. Então, ele tenta agregar tanto o espaço físico quanto o social. Então, a interação dessas duas, e o espaço econômico também, Sim. tentam se dialogar, para entender e também possibilitar. Não vou dizer que a geografia dá soluções, mas pelo menos faz entender o que está acontecendo. Que a geografia é muito mais uma coisa presente de estudo que pode viabilizar algumas soluções. Uhum. Mas é interessante porque é uma visão mais humanista também, de qualquer forma, do que exato como a engenharia, como engenharia urbana, né? Então fica o que é mais fechado. Tem que ter o social, entender o ser humano. Entendi. Não, beleza. E essa questão dos territórios, assim, como que você vê, né, essa disputa por territórios, né, dentro do que a geografia investiga, estuda, o que ela pode, sei lá, questionar, o que ela pode apontar, né, aí para o que a gente está vivendo, assim, sobretudo aí com a questão das terras, dos povos indígenas, dos quilombolas, dessas famílias que vivem da agricultura, como que a geografia, né, ela não dá a solução assim, né, de uma maneira hegemônica, né? Por exemplo, para a gente resolver os problemas sociais precisa da geografia, né, do jornalismo, da história, né? É uma soma de fatores, de uma política pública, etc. Mas dentro da perspectiva sua, né, como professor de geografia, como que você analisa aí todo esse contexto aí dessa disputa de terras? A geografia, ela, para a questão de territorialidade, é um assunto que a territorialidade pode ser uma coisa momentânea, num determinado espaço, como uma quadra de futebol em uma comunidade. Você vê na parte da manhã sendo utilizado por crianças, futebol, tudo, mas chega à noite ela pode ser utilizada pelo tráfico. Sim. Então, é uma questão de poder, uma relação de poder. Agora, a questão do quilombola, realmente, até o que está acontecendo com índios, com quilombolas que estão perdendo muito espaço, né? A questão da disputa que está tendo e cada vez em nome do dinheiro que realmente querem espaço, quer ocupar onde que estão. Então, está muito complicado. Está muito complicado, porque tem debate, está a lei, está até no Ministério do Supremo Tribunal, Sim. a questão do marco temporal. Tem a uma coisa, PL 490, né, que está para... Entendeu? Que seria estipular até 1988, que é o ano da Constituição. Que, na verdade, até hoje, desde antes de chegar os portugueses aqui, já estavam aqui ocupando. Então, tem direito, muito mais do que a gente até. Sim, sim. Não, e dentro da Constituição é até ilegal, né, esse marco temporal aí, essa tese, né, porque descumpre, né, o que foi acordado ali de uma maneira oficial, de maneira burocrática, e, na verdade, né, é um lobby, né, aí Do agronegócio. do agronegócio, dessas megas corporações, né, dos exploradores aí da madeira, etc. e tal. E falando em cima disso, né, dessa
questão é um capital, né? A gente tem que dar os nomes nome aos bois. É um capital querendo tomar conta de terras que eles alegam, né? Os defensores dessa política de tipo assim, abre a porteira, etc. e tal. Eles alegam que o índio, né? O quilombola, eles não exploram aquela terra de uma maneira lucrativa, né? Esse é o principal argumento deles. Sobre isso, como que você vê a questão da América Latina, assim, né? Com base, né, mais ou menos no livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas na América Latina, né? E também de acordo com a sua vivência em sala de aula, com seus estudos, como que você vê essa formação? Porque muita gente acha que o brasileiro aqui ele nasceu errado, né? Que a gente aqui é um monte de bicho primitivo, que o europeu que é o vanguarda. Mas você, como estudioso aí, né, pesquisador aí do assunto, como que você vê essa questão assim? Pô, fala aí para o público, né, que for assistir a gente aí depois, né, dessa gravação, como que se deu aí a nossa formação um pouco? Pode também ficar à vontade para falar da América do Sul, né? E envolvendo também ali o México, a América Latina aí como um todo que sofreu bastante aí na mão dos invasores, né? Aquele negócio, o Eduardo Galeano mostra para a gente no livro Veias Abertas na América Latina o que ocorreu, né, na visão dele, do que ocorreu aqui na América, que foi a questão principalmente a América Latina, em relação à exploração. Uhum. Como foi a colonização que houve, que os portugueses e espanhóis chegaram aqui realmente para só retirar, tirar o máximo possível. Então, tem vários pontos que são abordados dentro do livro mostrando esses conceitos, mostrando o que ocorreu. Por isso que é muito interessante ler o livro e aprender com isso. O problema é que sempre se repete, né? As coisas o tempo todo. Infelizmente, o capitalismo ele se baseia na exploração, tanto do território quanto do homem. Então, os espanhóis chegaram aqui e começaram a explorar quem estava aqui já antes dele. E até hoje está acontecendo o próprio marco temporal, um exemplo disso, da questão de perda de território para a exploração do agronegócio, né? A questão toda é que, infelizmente, as coisas ficam difíceis de mudar, porque tem um projeto hoje em dia de simplesmente acabar com a educação em diversas partes, principalmente na América Latina, no Brasil, que se as pessoas não têm educação, não têm informação, não é capaz de pensar por ser crítica, acaba que são exploradas, são levadas, são conduzidas. E isso é um problema sério. Hoje em dia tem muita gente fazendo faculdade de WhatsApp, então é complicado, é muito difícil isso. Eu tenho esperança, eu acho que a única maneira de fazer a verdadeira revolução pode ser socialista, pode ser comunista, que seja, mas é pela educação. Levar as pessoas para um outro nível educacional que possam compreender, entender e mudarem o que está proposto hoje em dia. E em cima disso que você falou que é interessante, Paulo Freire ele entra nessa história aí, ele tem uma influência no seu modo de dar aula, de pensar a aula, de relacionar, né, com os alunos, porque, né, Paulo Freire falava sempre da troca, né, que o professor ele está ensinando, mas está aprendendo também, né, e o aluno pode aprender e ensinar também. Como que você vê aproveitando o gancho aí, essa relação aí, esse legado, né, a importância do Paulo Freire na concepção aí do corpo docente, enfim. O professor, por definição, acho que é um ser muito diferente dos outros, porque acaba que a gente se dá muito mais do que a gente recebe. Claro que em sala de aula, a troca com os alunos é uma coisa que a gente o tempo todo que troca, é muito gostoso você chegar e debater com os alunos, tentar convencer, tentar
é fazer o aluno crescer, ter uma autocrítica. Mesmo que tenha opinião diferente, isso não importa. Sim. Mas que ele seja capaz de pensar por si. Então, acaba que o professor acha lindo isso, e é uma paixão. Eu sou apaixonado pela minha profissão. Mas, em contrapartida, realmente a gente ganha muito mal. Entendeu? Então, eu tenho esperança que a gente fazer um pouquinho cada um, de mudar isso dentro de sala de aula, de transformar cada indivíduo, tentar crescer, possa crescer o país também. Isso que é um sonho meu. Além de participar na sociedade, como você comentou também, eu sou do CEP, do sindicato, também que acho que é importante, não por... eu nem apareço muito, mas fazer como cidadão, fazer ser representado e ter o nosso direito, os nossos direitos constitucionais, ser aceitos. A gente está tentando, até hoje, nós temos um direito constitucional de 1/3 para planejamento e a gente não consegue, que é lei, desde, acho que tem 11 anos isso. É lei federal. A gente não consegue. Sim. Não, e isso que é tenso, né? Porque muita coisa que está na Constituição, né, Gomes, que está na lei, que está ali, né? É só a gente pesquisar que a gente vai ter acesso a essas informações. E muita coisa que está ali, os caras estão, né? Quando eu falo os caras, estou falando assim, esse movimento, né? Considerado conservador, reacionário, eles estão querendo empurrar as coisas de uma maneira muito autoritária, né? Passar por cima, né? De uma coisa que está lá decidida, que não foram os comunistas, os esquerdistas, foram ali a social-democracia, ali um meio termo né? Que definiu ali essa Constituição. E sobre essa liberdade de cátedra, né? Eu queria que você, em cima disso, falasse dessa bizarrice que é a Escola Sem Partido, entendeu? Desse projeto que começou lá atrás, né, há muito tempo atrás, e agora aí nesse período aí do Michel Temer, aí veio essa corrente aí desses moleques aí criado leite com pera, falar do Escola Sem Partido, que é inconstitucional e também prejudica, né, o aprendizado, como você falou, né? Cada um vai pensar diferente, você vai falar uma coisa que de repente 5 alunos ou alunos vão chegar, pô, Gomes, eu penso assim, assado, eu vi alguém falando assim uma vez, o que você acha? Né? Essa é o pilar de um contexto, de um ambiente onde se propõe, né, aprender. Né? Mas a ideia justamente é essa, ter o debate, as pessoas serem capazes de debater e conversar e tentar chegar a um denominador comum. Isso que é o principal. A gente tem que tentar, cada um botar as suas opiniões. Sim. E tentar, num consenso, chegar a um determinado ponto. Nem quer dizer que um esteja certo e o outro não. Mas é realmente um absurdo a gente chegar à questão do professor ser quase que policiado. Já escutei denúncias de professores sendo perseguidos, pessoas... Até teve um caso há pouco tempo, que aconteceu, agora não estou lembrando onde que é muito bem, acho que foi um colégio particular, que chegou uma professora e foi acho que foi mandada embora até, por causa de ter colocado um posicionamento. E isso é completamente ilegal. Até pouco tempo estavam mandando filmar professor dentro da sala de aula. É um absurdo isso. Eu, sinceramente, se quiser filmar, bota a câmera do colégio institucional e faz direitinho. Beleza, é uma coisa. Eu tenho certeza que eu vou tentar fazer o meu. Agora, não ter a minha liberdade de chegar e falar o que eu penso da forma que eu quero, certo? Dentro do contexto, claro, de educacional, isso que eu tenho a minha obrigação de fazer. Eu acho que a gente tem que colocar para os alunos, criar
fazer os alunos ser críticos, né? Fazer eles pensar, é isso que eu quero dos meus alunos. Sim. Eu quero que eles aprendam, cresçam, e que chegam, façam uma faculdade. Eu falo isso muito para meus alunos. Eu quero um dia que vocês me convidem para ir na sua formatura de faculdade. Isso é a única coisa que eu peço. Não precisa dizer obrigado, não precisa... não, uma lembrancinha, não quero nada. Eu só quero uma coisa, que eu possa ir na sua faculdade se formar. Com todos os meus alunos eu falo isso. Não, interessante. E Gomes, você falou de crítico, né? Estimular que o aluno, ali, a aluna, possa ter a sua visão crítica das coisas, né? O Paulo Freire falava, né? Não é só ler, aprender matemática, português, ciências e tal. É também fazer ter capacidade para ler o mundo, né? Por exemplo, o cara num bairro, né? Você dá aula escola pública e como Escola que é? pública. Aí você pegar os alunos ali, as alunas, e fazerem elas, né, estimularem, né, na verdade, elas a pensarem, né, ali o seu bairro, né, porque a gente está falando de espaço, né, uma rua ali asfaltada, uma área de lazer, né, uma área de cultura, isso tudo é importante, né, isso não vai cair do céu. É exatamente isso. O que acontece? Muitas vezes o aluno passa por determinado local diversas vezes, mas às vezes não compreende, não entende, não tem aquele olhar crítico de o que está acontecendo, porque as pessoas acabam aceitando que aquilo dali é o normal, que aquilo dali é o natural, e as pessoas não olham o que a gente pode fazer, o que pode chegar e denunciar, fazer uma crítica, apontar que aquilo dali não está errado. Por exemplo, é buraco, é assalto, falta de luz, que seja, mas as pessoas podem tomar uma atitude de fazer alguma coisa, e o aluno não pode fazer isso. E isso tem que ser colocado dentro da escola. Sim, O aluno tem que entender dentro da escola, na verdade, deveria ser dentro de casa até, antes mesmo da escola, que tem que ter valores, tem que ter certos valores de vivência em sociedade, de respeito ao próximo, que muitas vezes chegam dentro da sala de aula, nem sempre aluno tem. Então, acaba que a gente, como professor, tem que quase que ensinar isso também. Então, questão de valores realmente é muito fundamental. Para isso, a gente tem que quase que educar, não só educar pedagogicamente, mas também educar de formação. Eu acho que isso é uma coisa que poderia ser melhor administrado pelos pais. Sim. A escola fica, Gomes, a escola fica muito sobrecarregada, né? Porque tem muitas famílias aí, né? Muitos alunos e alunas que os pais ali, a maioria dos pais tem que trabalhar fora, né? Não querer isentar, tá? As responsabilidades dos pais, não. Mas que eu também concordo que a formação ela passa por dentro de casa, né? Mas assim, o próprio sistema, desculpa interromper, não sei, o próprio sistema que faz que os pais trabalhem muito mais do que era antigamente. Sim, sim. Antigamente, eu não estou falando nem de homem nem de mulher, mas um dos pais trabalhava, sustentava a família. Hoje em dia, os dois pais trabalham e não conseguem sustentar a família. Muitas vezes eu falo que praticamente a escravidão não acabou. A gente, então, hoje em dia, trabalha para comer, ter moradia e ter um pouquinho de lazer. Então, é praticamente quase que, mesmo sendo assalariado, mas não deixa quase ser um sistema sem lazer, quase uma escravidão. Entendeu? A gente praticamente não acabou, porque Sim. a gente só consegue, tem que trabalhar, mas tem que ter um horário de lazer, trabalhar com dignidade, ter uma estrutura legal de trabalho, estar feliz com o seu trabalho. Se não está dessa maneira, é praticamente uma escravidão. Entendi. Essa expressão trabalho análogo, né, à escravidão, ela é correta, ela é adequada para o que a gente vem vivendo aí da retirada dos direitos trabalhistas, né, da jornada de trabalho. Você falou que nunca se trabalhou tanto assim, né? Agora parece que
o capitalismo ele tem uma capacidade, né, de produzir discursos que, por exemplo, hoje vamos lá, você tem que dar aula, mas aí você também, se você quiser, você pode trabalhar aí numa empresa, como Uber, e depois ainda, final de semana, você pode ainda, sei lá, trabalhar no shopping, né? Esse é o discurso, né? Que aí coloca você como se fosse o MacGyver, né? Como coloca o ser humano como se a gente fosse uma máquina. E como que você vê essa questão aí, né? Da precarização aí também do trabalho e aproveitando o gancho, a questão da privatização dos espaços, assim, porque eu acho que uma coisa está atrelada à outra, né? Está atrelada à outra. A precarização do trabalho e a privatização aí dos espaços públicos. A questão da precarização do trabalho, realmente, eles ficam cada vez diminuindo o salário do trabalhador. Com isso, força ele ter outros trabalhos. Na questão, tem que ter menos tempo para viver. As pessoas, às vezes, têm que trabalhar em 2 empregos para tentar sustentar a família. Os dois, tanto os pais quanto o pai e a mãe, que é uma situação. E muitas vezes os dois têm 2 empregos, que chega a ser um ponto absurdo, porque aí como é que fica a criação das crianças? A gente chega a ver, tem muitas crianças que às vezes ficam na rua, ficam largados, porque os pais não têm, não é culpa dos pais, mas é um sistema que está imposto para fazer que as pessoas trabalhem mais e ganhem menos. E isso que é complicado. Então, a questão de... Você falou do espaço, não foi isso? Foi da privatização, né? Porque Da privatização. essa obsessão não cessa nunca, né? A privatização é muito complicado, porque tentam privatizar a própria educação, questão de saúde, tentam tirar trabalhadores que são principalmente da saúde, botando as chamadas OS, essas empresas que, na verdade, alguém está pagando salário. O salário praticamente é o mesmo, só que está pagando uma empresa que tem toda uma estrutura funcional para sustentar sendo pago pelo Estado. Não faz muito sentido para mim. Vai diminuir, os valores são quase o mesmo. Não faz sentido nenhum. Aí tem dono de políticos que são dono dessas empresas ou tem alguma coisa, e isso complica. Às vezes tem desrespeito ao trabalhador também, que às vezes não paga INSS, paga salário atrasado. Enquanto isso, os valores que são pagos às empresas vem tudo certinho. Então, e ainda por cima tem um outro problema sério. Quando tira trabalhador que são concursados da saúde ou da educação, não colocam e colocam OS, o sistema de previdenciário, o que acontece? Menos gente vai contribuir para o sistema previdenciário da prefeitura ou do Estado. Então, o que acontece? Começa a faltar dinheiro para os aposentados. Falta dinheiro para os aposentados porque foram privatizadas certas áreas e colocaram o trabalhador que é pago pelo INSS, não pelo sistema estadual ou municipal. No caso aqui de Petrópolis, é o INPAS. Então, acaba faltando dinheiro para o INPAS e não tem como pagar os aposentados. Então, uma luta também, nossa, é justamente essa. Tem que fazer concurso, além de necessidade, e é o correto, porque não depender o professor, o trabalhador, o concursado, não depende de político que indica, que manobra. Sim. Tem que fazer isso, senão você não coloca no cargo, é indicação política. Isso não pode ocorrer. O Estado tem que ter, quando eu falo Estado, é também município, Estado federal, tem que ter, o trabalhador tem que ter autonomia fora do político. O político muda a 4 anos. Então, o trabalhador tem que ser independente e tem que contribuir para o INPAS, no caso aqui de Petrópolis, para pagar o aposentado. Aí chega depois, a prefeitura não tem dinheiro, tem que cobrir o rombo do sistema do INPAS, de aposentadoria do município.
Então, de qualquer maneira, a gente paga. Entendeu? Entendi. Não, interessante. E o servidor público, né, é graças a ele que muitas coisas, aí, né, falando especificamente do atual governo, muitas coisas foram descobertas porque eles tiveram autonomia ali, né, no seu ofício, né, de tipo assim, eita, calma aí, eu vou fazer aqui, eu estou vendo aqui que tem alguma coisa errada acontecendo, né? É óbvio que tiveram alguns que estavam ali acumunados com o governo, com essa ideologia tacanha, né, que a gente está tendo aí no nosso poder, né, constitucional, mas se você privatiza, né, o cara ele vai ficar com medo, né? Vai ficar com medo de perder o emprego. Pô, peraí, estou vendo aqui um esquema aqui sei lá, de lavagem de dinheiro, algum ato aqui suspeito, ilícito, pô, não vou meter a mão não, senão eu vou, né, perder o meu emprego, não sei, aí o cara Pode ser mandado embora, pode né? ser mandado embora, Por isso, tem que a comer, né, tem que pagar a estabilidade. conta. Por isso a importância da estabilidade do funcionário público. O funcionário público não tem que depender de político. Político muda a 4 anos. Pelo menos deveria, né? Infelizmente, nesse país nem sempre é. Então, o que acontece? Eles chegam e pode denunciar, pode ter essa liberdade de ter autonomia diante do político. Tá certo que infelizmente, tem muitos cargos que são de indicação, às vezes dentro, que isso muitas vezes eu acho errado, porque depende de político para indicar, vamos dizer, a secretária de Educação de Petrópolis, depende do político de indicar a pessoa que ele acha correta. E, a partir disso, traz uma série de pessoas também com indicações embaixo. Isso também deveria mudar, porque acaba que fica subordinado às decisões dele. As decisões que ele pode, como político, ele pode executar de acordo com a lei e direcionar o que ele quer fazer. Mas se as pessoas que estão abaixo dele não tiverem independência e falar, isso está errado, não pode ser feito assim. Mas quando fica subordinado a ele, cria uma dependência de perder o emprego, porque recebe mais dinheiro. Entendeu? Então, isso é muito complicado. E em cima disso, o Gomes, falando da pandemia, né, que ainda é o que a gente ainda está vivendo, né, graças ao serviço público, né, o SUS, que a gente pôde, né, que grande parte da sociedade ali, que é né, na maioria pobre ali, né, classe média ali, que tem, né, a gente não pode ficar pagando um plano de saúde caro, etc. Graças ao SUS que essa galera pode ter sido vacinada, né? Sobretudo os quilombolas, né? Estavam nos grupos prioritários, né? Os povos indígenas, as famílias das zonas rurais, né? O SUS que foi literalmente ali, né? O alicerce. O alicerce ali, a força ali, o chão, né? Desse plano nacional acho que de imunização, De né? imunização. PNI, né? Mas que tentaram derrubar, tentaram abacalhar, mas que o SUS ali, a força do SUS, dos profissionais ali, né? Também de algumas secretarias e tal, né? Puderam, aos trancos e barrancos, né? Que ainda assim muita gente, eu só tomei a primeira dose, então assim, né, vidas foram perdidas, mas se não fosse o SUS, seria de repente o dobro, né, de vidas perdidas. Justamente isso, porque a gente acaba sendo, na área privada, nós somos números. Não somos pessoas, somos números. A gente tenta quanto nós valemos para o setor, economicamente. Já o Estado tem a obrigação, isso constitucional, de
o bem-estar das pessoas, questão da educação para as pessoas. Então, é muito mais abrangente. Então, a gente consegue fazer, hoje em dia, com o SUS, que é um sistema parecido com o inglês também, que foi idealizado a partir do inglês, que é a democratização, a socialização do Sistema Único de Saúde. Essa que é a intenção. Para ter todos os cidadãos brasileiros, ter um sistema que as pessoas possam recorrer na hora que precisar de saúde. Eu acho que isso é importantíssimo. Se a gente não tivesse ele hoje em dia, eu não sei o que seria nesse país. Eu, sinceramente, porque a maioria das pessoas não tem condição de pagar plano de saúde. Eu, hoje em dia mesmo, não estou pagando plano de saúde atual, porque não tem condição de pagar, infelizmente. Eu tenho que confessar, porque está muito caro. Sim, sim. Eu também eu não tenho um plano. Assim, eu, né, tenho minha companheira, nosso filho, a gente está sem. Então, a gente meio que tem que se prevenir, rezar, torcer, né, para nada, né, de ruim possa acontecer. Tem ótimos profissionais na área de saúde e hospitais também aqui no Brasil, e é público. Aí tem gente que paga tanto o particular e o público. A gente paga 2 vezes. Eu já tive plano de saúde, claro, mas a gente pagava 2 vezes, porque a gente paga pelo sistema único, com nossos impostos, Sim. e ao mesmo tempo paga também um privado. Não faz sentido isso. Para mim, não faz sentido. É muito complicado. A mesma coisa, a gente paga seguros de carro, só que a segurança deve ser do Estado. Promover a segurança, a gente paga 2 vezes. Tudo bem, para acidente não, mas para roubo acontece. Então, a gente tem que repensar o que a gente paga tanto de impostos e realmente ter esse retorno. A gente exigir isso dos nossos governantes. Porque muitas vezes a gente fica com tanto tempo para trabalhar, e não temos tempo de fiscalizar. Eu debato isso até com meus alunos, que muitas vezes a gente não tem tempo de participar de uma assembleia de bairro, dos conselhos municipais, de cobrar de um vereador, de estar atuante. Política não é uma coisa do mal. Tem gente que acha que é uma coisa do mal, que não presta. Mas depende da gente, de nós participarmos. Tem que participar, nossa obrigação é participar, nosso direito, nosso dever, como cidadão. Não, eu também concordo. E o discurso, né, hegemônico, né, ele coloca isso de uma forma bem forte, né, através do conjunto de fatores que na propaganda, na mídia, como, né, a linha editorial de cada jornal, de cada veículo de comunicação, como que ele informa, né, as coisas. Então, pegar lá o meu ciclo de amizade, quando eu era mais novo, pegar, sei lá, 10, a cada 10 conhecidos, eu vou ter uma liberdade de falar, né, sobre as questões que envolvem nosso bairro, a nossa cidade, nosso ambiente de trabalho, enfim, a nossa política, né, como um todo, né, a política que é saber o preço do pão, o preço da gasolina, um buraco, se tem, né, espaço para uma praça pública, né, pensada com a opinião ali das crianças, né, não é uma praça pública que um arquiteto, um engenheiro vai fazer. Não, chama, né, cadê a participação do povo? E em cima do que você falou aí, que a gente não tem esse tempo, e isso também tem a ver com espaço, né, o Gomes? A gente fica, sei lá, a pessoa ela fica 10 horas no trabalho, né, sei lá, 12 horas de carga de trabalho, só que antes ela já tem que, né, 2 horas, já tem que sair de casa 2 horas antes, só que nisso é mais, sei lá, 1h30, 2 horas para ela acordar antes dela sair, para ela poder tomar seu banho, seu café, se arrumar.
e tem a volta, né? E nisso tudo, além do tempo, né, que ele tem que ficar praticamente metade do dia em função do trabalho dele, tem a questão da mobilidade urbana, que é onde eu queria entrar, né? Como que é isso? A jornada de trabalho excessiva e a mobilidade urbana que cada vez mais as pessoas estão tendo que trabalhar longe, né? Porque a economia local ela nunca é valorizada, nunca é estimulada, então os bairros ali só tem ali aqueles pequenos comércios, mas aí, né, a eu ia falar Desestruturação. do, da, 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 das empresas ali, das fábricas, né? Acho que era isso que eu ia falar. Faz o trabalhador ali, a massa daquele bairro, buscar o seu trabalho no centro da cidade, né? Onde tem a maior quantidade de vaga de emprego. E como que é essa questão? Pô, jornada de trabalho excessiva e a mobilidade urbana pensada não na, digamos assim, na comodidade, no bem-estar do povo, né? Pensado mais em favorecer as empresas de ônibus. Como que a geografia, como que ela analisa isso? A questão do movimento das pessoas de deslocação de um lugar para o outro realmente é muito interessante a gente estudar isso. Só que acontece que as pessoas, além do, como você comentou, do trabalho excessivo que a gente que tem demais, porque não é o trabalho, mas o trabalho que você não tem tempo para viver. E para mim é isso que é o problema, porque você perde às vezes 4 horas do seu dia para ir e voltar do seu trabalho. São 2 horas para ir. Eu morava no Rio de Janeiro, então eu passava por isso. Você, para deslocar do seu trabalho até da sua residência até ao trabalho, perdi essas 2 horas. Hoje em dia eu moro em Petrópolis, realmente, eu estou aqui há 6 anos. A qualidade de vida, para mim, foi absurda. O que eu ganhei, eu vou no meu trabalho, estou a 10, 15 minutos do meu trabalho. É muito mais perto, eu posso ir até ir a pé de bicicleta. Uhum. Então, o meu ganho pessoal, mas e quantos milhões de brasileiros passam por isso? Pegando transporte precarizado, transporte público que para. Se você ligar a televisão de manhã no RJTV, um outro jornal, você passa todo santo dia o trem está parando. Todo santo dia. Por quê? Hoje em dia está acontecendo roubo de cabos direto lá. Direto, o trem para. Segundo eles, né? Defeito de trem, mal sinalização. Sempre tem acidente na Avenida Brasil. É quase que diário. Chega a dar realmente dá tristeza você ver isso. Mas a gente não pode também deixar de ver, porque isso é a nossa realidade. E isso a gente tem que ver para chegar, tentar mudar de alguma forma. E isso notícia, tem muita gente que não gosta de ver notícia. Não é questão de gostar. É questão de ver e fazer uma crítica sobre aquilo ali. Algo tem que ser mudado. As pessoas têm que ver notícia para aprender na hora de chegar a cobrar dos políticos. Político é o nosso servidor. É temporário, mas eles nos servem. Uhum. Não é política a gente servir a eles. As boas vontades. A gente está trabalhando para a gente. Foi colocado lá para trabalhar para a gente. Entendi. E nessa pandemia ficou muito escancarado, né, o Gomes, esse problema de falta de planejamento, né, de falta de estrutura, de falta de política pública, porque as áreas mais afetadas, né, nessa pandemia foram as áreas que com maior número de pessoas, né, de aglomerações. Por exemplo, onde eu moro aqui, tem casas aqui que, sei lá, às vezes o cara tem 4, 5 quartos. Então, se o cara tem 5 pessoas morando, beleza, cada um fica num quarto, né? Aí coloca lá a funcionária lá, para se expor, né? Que é bizarro isso. Mas, o que eu queria falar? Aí, né, então aqui,
que é um lugar aqui de classe média, tem essa estrutura, essa possibilidade, né? Também botando, né, o empregado, a empregada doméstica, o funcionário se expondo, e nos bairros, né, das periferias, das comunidades, onde numa casa são 10 pessoas, né, para 2 quartos, né? Então, a pandemia ela escancarou também essa falta de planejamento, né? Essa falta de cuidado, né? Que, a priori, o Estado, né? Ele tem essa prerrogativa, mas, na prática, né? A gente já sabia de tudo isso, mas a pandemia ela escancarou, né? Que, opa, caramba, eu vi uma vez um levantamento, de repente, se eu achar, eu vou deixar na descrição do vídeo, com um gráfico mostrando as pessoas que foram mais afetadas, né, pela pandemia. Então, era motorista de ônibus, as pessoas que estão nesses serviços chamados linha de frente, né, que saúde, ai, caramba, o pessoal do comércio, essa galera que trabalha na casa, né, das pessoas, das pessoas lá como caseiro, como empregada, etc. Então, muito por conta da questão capitalista e tal, né, que não, a própria parte da esquerda, né, considerada caviar, usar esse termo aí, fica em casa, né, fica em casa e não vamos para a rua. Mas espera aí, muita gente pôde ficar em casa. Eu pude ficar em casa. Eu tive esse privilégio, eu reconheço. Eu fiquei em casa. Minha família, a gente pôde ficar em casa. Mas o trabalhador desses serviços que eu citei, eles ficaram expostos demais. E ainda mais ficaram expostos no seu ambiente ali de moradia, né? numa comunidade, num bairro periférico, e ficou escancarado ali que a geografia não foi pensada pelo poder público, né? E esquece, não foi nem respeitada, né? Não foi respeitada, né? Os princípios, né? O ser humano ali que se tem que se deslocar de um ponto ao outro porque é obrigado, porque você não tem o que comer, não tem como comprar, né? Isso que é o complicado a necessidade de passar por uma pandemia num país que eu até não gosto nem de falar que é pobre, porque o Brasil eu não considero um país pobre. O Brasil, hoje em dia, já foi a 8ª economia do mundo, hoje em dia está em 12ª economia do mundo, a última vez que eu vi. Só que é muito mal distribuída a renda. Esse é o grande problema do Brasil. Tem muita gente, tem pouca gente rica, desculpa, tem pouca gente com muito dinheiro, rica, Sim. e tem muita gente pobre. Isso é um problema seríssimo no nosso país, que vai ser realmente é muito difícil de mudar. E por isso eu acredito tanto na educação. Eu acho que a verdadeira revolução é através da educação. E com ela a gente consegue elevar as pessoas. E essa educação ela pode ser libertária, né, Gomes? Ela pode ser libertária, horizontal, né? Ela pode ter. Ela é libertária. Mas assim, o que não pode acontecer é a tentativa de, como que eu posso dizer, de uma parte da esquerda, seja ela partidária ou não, de monopolizar, né? Monopolizar as demandas. Você citou assim, tem a Assembleia de Bairro, né? Que é importante, né? Eu agora, por conta de eu ainda não ter tomado a segunda dose, eu não estou saindo muito de casa, né? Mas eu sinto falta de chegar, né? Onde eu estou aqui, você sabe muito bem, aqui na Itaipava, é complicado, né? A gente se articular aqui, se desenvolver aqui, porque a linha do tipo assim, tô nem aí, é muito forte, né? Porque a galera que é um reduto bem burguês, então as pessoas se inspiram num cara lá de cima. O cara tá com um carrão, tá fazendo churrasco, pô, peraí, meu irmão, tu vai me falar que a geografia ela faz a gente pensar o espaço? O cara vai olhar para mim e falar, ô, maluco barbudo, sai fora, mano. Vai lá, mano, pô. Então,
a gente também estimular, né? Às vezes a pessoa ela tem o direito de repente não entrar em uma organização, em algum partido, ou não quer fazer parte de nenhum movimento social, mas ela pode pensar, né, a cidade através, pô, começa dentro de casa, sei lá, vê com teu pai e tua mãe, né? Eu falo com um monte de gente conhecida que não gosta de falar de política, né? Mas aí está sempre reclamando. Nossa senhora, o preço da gasolina. Nossa, eu demorei 5 horas para chegar no trabalho. Ai, eu estou sem tempo. Nossa, ali tá, a iluminação ali tá precária. Pô, eu tô com meu sobrinho aqui no meu bairro, não tem uma praça, um espaço para eu poder brincar com ele, para ele poder, enfim, né? Então, acho que o espaço, né? Falar de espaço, de geografia, nós, né, também podemos tá agindo, aplicando, promovendo Tá. ações no nosso dia a dia e nas relações com o outro, né? Você num grupo, numa roda de bar, numa roda de família, você pode indagar, questionar alguma coisa, né? Fazer ações, né? Fazer ações. Fazer ações dentro do seu bairro, pequenas coisas que pode promover, né? A melhoria do bairro. Isso eu acho importante. A gente tem que, pelo menos, participar, nem que seja de assembleia de condomínio. Isso é o mínimo. Entendeu? De bairro, estar atuante, ver o que pode ser feito para melhorar aonde você vive. Ficar reclamando, não vai solucionar. Até ficar falando mal de político sem estar participando, eu acho que também é errado, tem que participar. A gente tem que estar atuante nisso e ver o que está acontecendo. A gente tem que estar lá junto e cobrar dos políticos. Sim. Né? Tem que fazer isso, cobrar junto. Eu sou uma pessoa que eu acho errado sonegação. Vou até mudar de assunto. Eu acho que a pessoa tem que cobrar, tirar tudo que você compra para ter nota fiscal. Mas por quê? Porque as pessoas não chegam, preferem fazer, o comerciante, a indústria, prefere sonegar o imposto em vez de cobrar dos políticos impostos menores. Então, acho que imposto tem que ser pago. A gente tem que cobrar isso. Mas, em contrapartida, se o imposto está alto, vamos cobrar do político aqui para baixar, diminuir. A gente paga uma carga tributária altíssima e não vê resultado. Não traz nada para a gente. Só que Desestimula, né? Desestimula o desestimula. cara. Aí as pessoas... Eu também já fui comerciante. Eu sei o que é isso. Eu sei a dificuldade que é. Eu entendo muito bem. Uhum. Só que, se a gente faz algo errado, só vai reproduzir erros. Só vai reproduzir erros. Em vez de lutar para ter impostos menores e ter a consciência de não ter dor de cabeça, é a melhor coisa que tem. A pior coisa que tem é você chegar e ficar com medo o tempo todo de aparecer um fiscal para você ser cobrado. Que você não sabe de dia de manhã. É muito complicado isso. E quem paga mais imposto acaba sendo o trabalhador, né, Gomes? Que aí, eu não vou falar o número exato aqui, mas geralmente é 30%, 40%, ou até mais, não sei, da renda dele, enquanto o cara lá que tem um iate, tem a fortuna dele, ele paga, sei lá, 1%, 2%, e olha lá né, da renda dele, porque muita coisa ganha isenção fiscal. Não que isso seja o primordial, né? Vamos taxar os mais ricos que vai resolver tudo, né? Como a gente falou, não é só a geografia que vai solucionar o problema do espaço, né? Mas são pequenos passos aí que a gente pode, de repente, né, dentro de um tempo imediato, né? Acho que, de repente, a taxação ela de repente, não sei se é paliativo, não sei, mas alguma coisa tem que ser feito nesse sentido, né? Porque só quem paga é o pobre. Eu fui ontem ao mercado, eu entrei, tu entra irritado e sai mais irritado ainda, porque, né? Ali a gente está pagando imposto ali, imposto sobre o consumo. Então, sei lá. A gente, como assalariado, a gente não tem como sonegar. Uma bandeja de frango, cara, mais de 20 pau, não tem como. Eu amo frango, mas e aí? O nosso imposto é tirado direto no contra-cheque. Eu não tenho como sonegar. Eu não tenho como tirar
diminuir meus impostos porque eu quero. Não emitir nota fiscal, por exemplo. Então, não tem jeito. Então, eu tenho que pagar, eu sou obrigado a pagar também impostos, fazer meu imposto de renda. Às vezes, tem muitos professores, no meu caso não, porque eu só tenho uma matrícula. Mas tem professor que tem 2 matrículas que pagam valores altíssimos de imposto de renda, que é absurdo. Eles não têm como sonegar. Agora, dar margem a outras pessoas sonegar, eu acho errado. A gente tem que exigir de nota fiscal. Eu tenho essa opinião. Porque até para o professor que é pago pelo Estado, pelo município, ter o salário em dia. Por isso que a gente, cada um tem que fazer a sua cobrança. Ah, o imposto é alto, não dá para sobreviver. Beleza, então vai ser bom discutir o que pode fazer. Tentar mudar, vamos fazer isso que os políticos se mexam. Porque senão nunca vai mudar o status quo. Nunca vai mudar nada. As pessoas preferem enganar e ser enganadas pelos políticos. E nada muda. Não, parece que, tipo assim, né, um pensamento, assim, digamos assim, mais positivista, tipo, as coisas estão melhorando e tal, vamos agradecer, hoje em dia muita coisa mudou. Mas aí, recentemente, eu tive um bate-papo à margem com a Luciana Nabuco, né, uma artista, escritora e tal. Ela falou um negócio interessante, que, tipo, a gente pensa que as coisas estão melhorando, mas, na verdade, às vezes, cara, muita coisa tá retrocedendo. Pô, antes, se trabalhava menos. Hoje, você vai conversar com qualquer trabalhador aí, tu olha pro cara, o cara tá triste, tá riado, porque o poder de compra dele diminuiu, e ele tá trabalhando mais. Né? Uma camarada aí, eu conversei com ela um dia desses, ela mora no Rio, aí vem aqui passar uns dias. E aí? Pô, e aí? Tô mal, cara. Pô, estamos trabalhando mais. Aí é aquilo, né? A embalagem de um biscoito aumentou, quer dizer, diminuiu a embalagem e aumentou o preço. Né? É uma lógica meio neoliberal. E para a gente ir caminhando aqui para o encerramento... Só queria fazer mais um comentário só. Ah, não, desculpa. Uma amiga minha que eu conheci, que ela chegou para mim, que trabalha em banco, e banco você sabe como é que é. Hoje em dia, não é o bancário é mais um vendedor de produtos, tem que bater metas. Sim. Não é só o caixa, então tem metas e tem produtos para ser vendido. E eu fiquei sabendo, e a cobrança é gigantesca, é muito grande, além de ter o banco o banco é uma coisa que não, que ele faz? Ele produz alguma coisa? Não produz nada. Lucra com juros, né? Ele só trabalha com o dinheiro que as pessoas depositam e transformam em lucro para eles, com o dinheiro dos outros. Então, é uma venda de produto grande. Eu fiquei sabendo que ela passou que tinha várias pessoas que só trabalham à base de quase que Rivotril direto, doente. Pô, é bizarro. Tanta cobrança. É bizarro, exatamente, é bizarro. As pessoas hoje em dia estão trabalhando quase que para ficar doente. Quem trabalha com venda, comércio, essas coisas, é praticamente para ficar doente, infelizmente. Porque é muita pressão. Hoje em dia, o comerciante, com essa pandemia, tem muitos que fecharam, infelizmente. Cadê o Estado para apoiar? É um problema muito sério. Não, é fogo, porque e essa estrutura toda é pensada, né, Gomes? Porque, vamos botar lá o cara para trabalhar 12 horas por dia, aí se ele reclamar, a gente até flexibiliza a questão da receita de um tarja preta, né? Você citou o Rivotril, que é um remédio que qualquer um que vai na farmácia consegue pegar. Tem que ter receita, mas aí tu chega lá no médico, cara, cara, tô com dor de cabeça, tô aqui ansioso, aí o cara te dá. Funciona assim. Isso aí eu sei que funciona assim, que eu tenho provas até. Mas não vem ao caso. Mas em cima tem uma só para encaminhar, fazer a última pergunta e depois pedir para você fazer as suas considerações finais, ou Gomes, que a gente já está indo para 1 hora, né, de conversa, que está muito bacana aqui. Mas eu queria comentar uma coisa com você. Tem uma leitura, né, uns pensamentos aí que eu vejo
pipocando, né, que são pensamentos que fazem uma crítica ao capitalismo, e que eles, né, esse pensamento diz o seguinte, que o neoliberalismo, né, os grandes capitalistas aí, quem mexe no tabuleiro mesmo desse jogo, né, que a gente está inserido, esse pensamento ele diz que o liberalismo, esses capitalistas, eles entenderam que não tem espaço para todo mundo no mundo, né? Eu queria saber qual é a sua visão, a sua perspectiva, né? Como, essa questão do espaço, né? Porque os recursos aqui eles são finitos, né? Eles não são tipo assim, vamos expropriar terra, vamos aterrar isso, vamos extrair madeira, etc., que, né, a natureza ela pode dar de volta. Não, chega uma hora que acaba. Né? Então, nessa concepção, os mega ricos estão entendendo que não tem espaço para todo mundo. Pelo menos essa é uma leitura que eu vejo, né, que eu fico assim, acompanhando, né, para saber o que pode acontecer aí, porque, né, é morte. Eu estou falando de mortes. Né? Um projeto que aconteceu agora na pandemia não foi um projeto só de corrupção, só de incompetência, é um projeto deliberado, é uma escolha. Quem vai morrer mais são os pobres. A geografia, o Gomes, professor de geografia, qual é a sua perspectiva diante disso que eu coloquei aqui, por gentileza? Para você ver como é que as coisas se repetem. Na Primeira Guerra Mundial, tinha muita a ideia de Heitzer, que era sobre o espaço vital. Então, as grandes nações coloniais elas queriam dominar quanto mais espaços de certas áreas, justamente para ter mais poder econômico, mais de ter onde sustentar, né, a sua própria economia. E o que ocasionou a Primeira Guerra Mundial. E isso até hoje é usado para ter espaço para administrar, invadindo terra de indígena, desmatando, como se fosse algo benéfico para se produzir economicamente. Não vai ser assim que vai ganhar. Acho que se produz muito mais, às vezes, no mesmo espaço, com a sustentabilidade. Hoje em dia está provado que, de acordo com você utilizando técnicas sustentáveis, você pode estabelecer uma agricultura, uma pecuária de qualidade e, às vezes, não tão cara. Só que é muito mais fácil invadir, queimar, plantar de qualquer maneira, depois virar pasto e depois largar para outra terra. É quase que nômade, né? Tem a problemática da monocultura, né? Sim, a monocultura que é utilizada de grande quantidade. Hoje em dia até é possível fazer a monocultura com rotação de culturas numa determinada área, sem prejudicar o solo, mantendo a produção. O problema é plantar uma monocultura e depois isso só ficar com ela sem técnicas adequadas. Isso é um problema muito sério. E o custo é muito maior de questão de solo, terrenos, de espaço, né? E as pessoas ficam deslocando de um lugar para outro porque acabam ficando cada vez mais longe. Como é que a produção de grãos em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? Tão longe para ir do Mato Grosso, sair pelo Porto de Santos ou sair pelo Porto de... Agora não estou lembrando o nome do porto ali agora. Sair pelo Rio Amazonas, Belém, então ou estrada de ferro, acaba sendo muito caro também, tem um custo operacional. E hoje em dia, pior ainda, que tem muitos caminhões que são transportados. E nenhuma economia do mundo se baseia no transporte de mercadoria, quer dizer, amplamente em caminhões, que é muito caro. É um dos transportes mais caros. Só perde para avião, foguete espacial, que também transporta. Fora isso, em vez de utilizar trem ou navios, tanto que a hidrovia do Tietê está parada porque está faltando água lá.
está havendo desmatamento na Amazônia, queimadas, vai ocasionar que chove menos aqui, a cada vez mais, menos água nos rios, menos água para beber, menos água para hidrelétrica. E, infelizmente, nós estamos causando a nós mesmos isso. Sim, e essa questão da agroecologia, né? Porque tem muita família, né? Já tem em algumas zonas aí do nosso Brasil, aí, né? no interior, na zona rural, famílias vivendo ali da agricultura ali, né? Numa organização ali cooperativa, tem o próprio MST, né? Alguns os povos indígenas também, os quilombolas, essas famílias tradicionais aí do campo, eles estão nessa luta, né? Porque tem o lobby do agronegócio que vê aquele pedaço de terra ali, tem não sei quantos hectares ali, a gente pode extrair minério. Aí alega que eles fazendo isso, eles vão ter um lucro, vão gerar emprego, né? Que é trabalho precarizado. Quando a gente pensa em emprego, é trabalho precário. E como que você vê essa questão da agroecologia, das cooperativas aí, né? das famílias aí que vivem da agricultura e tal? Não, eu acho que é de suma importância, tanto que os nossos principais, tanto hortaliças como frutas, leguminosas, vêm da onde? Não vem do agronegócio, vem da agricultura familiar. Sem eles, a gente não tem. E, infelizmente, eles o tempo todo são pressionados por agentes imobiliários justamente para fazer estruturas e vender e tirar essas pessoas do campo. Infelizmente. Ou ainda tem muita gente que compra terras, deixa lá parada, ou faz uma floresta lá e bota uma de pinheiros, deixa o pinheiro depois de 10 anos, 20 anos, ele lucra com aquilo ali, vendendo ali, e aquela terra fica parada, sem produzir por muito tempo. E depois, ele, com valorização dessa terra, porque as cidades vão se expandindo, vão chegando perto dessa terra, então acaba que o valor dessa terra que está ali parada cresce vertiginosamente e vende ganhando muito lucro depois de 10 anos. Então, em vez de estar sendo produzido geralmente por uma família, que é o mais importante para alimentar as pessoas. Nossa, eu fico muito pé da vida, cara, porque você está falando, vai o pensamento, como que pode, cara, as pessoas estarem passando fome, assim, né? Tipo, é um projeto também, né? Faz parte desse projeto de pessoas morrendo de fome, aí o cara não consegue pagar o aluguel, ele é despejado, aí ele é despejado com a esposa, com os filhos, aí o cara tem que ocupar, né? Tem essa questão também, porque parece que ocupar imóvel que está ali há 10 anos sem, né? Ele perde até a função social dele, né? Que isso está na lei. Aí uma classe que está ali no seu bem bom, ou às vezes não está nem no bem bom, mas rala, mas o cara no final do dia vai ter ali um teto para morar, para dormir, para comer, e acha que o cara que está ocupando, né? Eu vim de uma família de classe média, então eu tive meus privilégios, só que depois, né, que eu saí de casa e tal, passei meus perrengues, assim, ainda passo meus perrengues, porque, como você falou, a gente é assalariado, então, né, eu sou autônomo, então, autônomo é pior ainda. Então, a gente nunca sabe o dia de amanhã, o mês seguinte, mas a gente tem um pouco de privilégio. Mas essa galera, porque também a estrutura social ela é pensada nisso, né, Gomes? Para, tipo assim, ó, que o meu vizinho seja meu inimigo. O cara é barbudo ali, sei lá, anarquista, de esquerda, não sei o quê, político. Tá defendendo vagabundo? Não, então vai ver o vagabundo? Não, pô, vagabundo é o cara que está defendendo a moradia para o maior número de pessoas. Mas em nenhum momento ele deve ter chego para você e conversado, batido papo, ver quais suas ideias, e só, de repente, criticado, vendo o que você faz até na internet. Né? Que as pessoas, hoje em dia, tudo via... ver as pessoas através do telefone, em vez de debater pessoalmente. Isso é muito mais complicado. Não, sim.
aqui onde eu estou, é até difícil debater. Uma vez estava debatendo com um cara sobre essa questão das terras, ele estava falando que os povos indígenas e tal, aquele papo tacanho, né, de que, na verdade, estava reproduzindo aquilo que ensinaram para ele, que os índios não lucram, não estão ali estagnados, ali, etc. e tal. Pô, aí fui contra-argumentar com ele, com maior paciência, etc. Aí o cara terminou falando que quem assinou o diploma dele foi o Paulo Guedes. Eu falei, pô, então, desculpa aí. Conversar com um cara desse, infelizmente, não tem como. Porque o cara vai vir, ele vai vir na fome, na sede de reproduzir aquilo que ele aprende no seu seio social, a mídia também ajuda muito nisso, etc. Acho que é pegar, né, cara, as pessoas que estão aí, né, também elas têm que estar dispostas a isso, elas têm que estar com vontade de querer, pô, peraí, por que está acontecendo isso, etc. e tal. A escutar, né? A escutar. Eu fui criado na classe média. Quando entrei para a faculdade de publicidade, né, não terminei, eu queria virar publicitário para, tipo, pô, vou ganhar bem, cara. Não preciso usar matemática, que eu não suporto matemática. Sei que a gente usa no nosso dia a dia, mas estou dizendo assim, cálculo assim, tá, não vou fazer, então vou fazer publicidade. Mas aí, num dado momento dentro do curso, eu comecei a questionar algumas coisas, né? Comecei a ter contato com a filosofia e vi que, tipo assim, opa, peraí, porra, aquilo ali me tocou, aquilo ali me chamou. Então, é complicado demais, né, cara? Tu vai chegar aqui num bairro aqui pobre aqui, que tem aqui perto, como que você vai convencer as pessoas? Eu acho que esse lance de convencimento é muito complicado. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente não pode inibir, ficar com vergonha, ficar com receio opa, peraí, se tem 2 amigos, 3 conhecidos, 4 conhecidos que pensam igual a mim, pô, vamos para a rua, né? Vamos produzir. Debater civilizadamente. Porque, civilizadamente. E não ter medo da divergência, porque o tensionamento ali no debate é interessante, um tensionamento lógico. Irmão, discordo do que você falou, concordo em partes, etc. Então, e a gente vai construindo, né? As pessoas crescem. No debate? As pessoas crescem em fazendo o debate. Com certeza, é fundamental. Então, mas indo aqui para o encerramento, Gomes, pedir para você deixar aí as suas considerações finais. O papo muito bacana, um papo muito importante. Eu estava muito já a fim de ter esse bate-papo, né, com você, porque geografia é um campo que me interessa muito, né, para mostrar para as pessoas, né. Lógico, algumas já sabem, mas de repente outras acham que geografia é só saber capital, né. Quando eu estudava, né, a escola, esse ensino que a gente tem, que é muito em cima do que o Paulo Freire falava, né, de ser um depósito bancário. Então, geografia, né, eu sempre achei, tem que saber a capital ali do Brasil, aí, a capital dos estados, mas a ideia do bate-papo era propor, né, para que as pessoas pudessem ver, olha o tanto de coisa que a gente falou da geografia, né, relacionada a esse campo, né, de investigação, do conhecimento. Então, acho que foi bacana, né? Agradecer você imensamente por ter se disposto a participar, né? Mesmo aqui que seja uma conversa gravada, sem um chat, mas a gente vai jogar para o YouTube. E, diante disso, pedir aí para você deixar aí as suas considerações finais, por gentileza. Gabriel, eu que te agradeço pela oportunidade de falar. O bate-papo realmente foi muito gostoso, foi bem interessante. E a minha intenção sempre foi, na área de educação, mudar pouco a pouco as pessoas, começando com meus alunos, fazendo entender, não é moldar as pessoas, mas sim fazer pessoas serem críticos, pensar por si próprios,
capaz de estar atualizado do que acontece à sua volta e o mundo, né? Porque a gente tem que estar sempre atual, não é nunca fugir de um debate. Debate, quando eu falo, não é briga. Tem muita gente que fala debate. Debate é conversar, botar sua posição, discutir, tentar chegar a um denominador comum. Isso que é o principal. Numa relação social, ser político é você ser político com o seu vizinho aqui do lado. Conversar com o seu vizinho, você está fazendo política da boa vizinhança. Isso é óbvio. Então, você pode expandir para o seu bairro, participar do que acontece na sua cidade. A gente tem que ser, é o nosso direito e nosso dever ser político. A gente não pode pensar de outra forma. A gente tem que sempre tentar melhorar a nossa cidade, nosso país, nosso estado. A gente não pode fazer de outra maneira. A gente não são seres individuais, a gente vive em sociedade. Então, eu espero que as pessoas que estão me escutando, que eu possa ter tido contribuir, pensem em fazer algo. Não ficar reclamando. As pessoas estão... reclamo demais. Reclamar e querer tudo mastigado. As pessoas querem que a gente explicadinho tudo, em vez de tentar procurar entender por si próprio. Porque quando as pessoas vêm mastigado, escuta áudio não sei de onde, pode estar com a opinião de outra pessoa, em vez de buscar as informações na fonte. Isso eu acho que é primordial. Entendeu? Então, debater, conversar, eu acho que a minha esperança é que, com a educação, as pessoas possam mudar esse país, aí ter a verdadeira revolução. Isso começa por cada um de nós, dentro da gente. Uhum. Não, bacana, bacana. E entender, né, que a briga, a guerra, né, é por território, né? Como já diz a música do Sepultura, War for Territory. Que se a gente não pensar nisso, não compreender isso, né, daqui a pouco a gente vai estar, sei lá, morando não sei onde, ou morto, né? Porque, né, onde tem insalubridade, onde tem, né, falta de saneamento, né, tende a ter mais doença, tende a ter mais, enfim, uma série de complicações. Quanto mais a gente trabalha, quanto mais distante fica o nosso trabalho, vem as questões psíquicas, né? Enfim, acho que é pensar, né, nessas coisas todas. Uhum. Então é isso, Gomes. Muito obrigado, cara. Pô, gostei muito, tá? Obrigado aí mais uma vez. Aí tivemos uma oportunidade aí de participar de um projeto aí que eu realizei de fotografia. Você foi um dos professores que eu fotografei. E, né, em público, né, não agora, mas vai ficar gravado, mas em público agradecer também a Rose do CEP, tá? Mandar um abração para ela aí, manda aí por mim, e a toda a galera lá, Luciano, Castilho e tal, pessoal, gente bacana. Eu agradeço você, Gabriel. Valeu, Gomes. Grande abraço, gente. Tchau, tchau. Eu também, até logo. E pedir para o pessoal que for assistir, não deixar de se inscrever no canal, ativar o sininho, tá bom? Para acompanhar as notificações. Dê o like e compartilha aí o canal aí para vamos ocupar o espaço da internet também. Valeu, Jonathan. Grande abraço aí. Tchau, tchau.